trata da natureza da fé, agora ele vai mostrar como essa fé foi vivenciada pelo povo do Antigo Testamento. Esse aqui é o ponto, né? Como que aqueles que viveram no Antigo Testamento de fato creram. E aqui são 3 pontos importantes, porque Abel ele é citado nesse contexto. Segundo o nosso versículo, as razões são essas. Primeiro, não é que ele ofereceu, veja, ele ofereceu pela fé um sacrifício maior do que o de Caim. Como o texto coloca, pela fé ele ofereceu um sacrifício maior do que o de Caim. E segundo, por meio dessa fé que ele oferece um sacrifício maior, ele obteve testemunho da parte de Deus, que é a segunda parte. Que testemunho é esse, não é? E a terceira parte é que por essa fé ainda hoje fala. Então, o testemunho é que ainda hoje essa fé, ela fala. Então, o que nós vamos lidar hoje é um pouco a natureza desse sacrifício. Em que sentido o sacrifício, a oferta feita por Abel, ela é maior do que a oferta feita por Caim. Esse vai ser, então, o nosso primeiro passo. E na próxima quarta eu vou me deter nas outras duas, que são menores, e a gente consegue trabalhar bem as duas com tranquilidade, tá certo? Então, qual é o primeiro efeito da fé de Abel, não é? Que é colocado aqui pelo Senhor? É muito interessante como, quando você lê os comentaristas, por exemplo, um puritano como William Perkins, ele não diz assim, o que diz o texto, ele diz o que fala o Espírito Santo. É bem interessante como ele enfatiza muito isso, né? Que é o próprio Deus falando, é a palavra inspirada e autoritativa de Deus. Então, o primeiro efeito é esse, irmãos, da fé de Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício maior do que o sacrifício de Caim. Essa é a primeira parte. Mas é uma pergunta que a gente precisa fazer um pouco antes, né? Por que Adão aqui não é o primeiro a ser descrito com a fé, né? É interessante porque, talvez, nesse contexto, Adão ele viveu os dois lados, né? Ele sem dúvida creu no Evangelho e foi salvo nas promessas, mas ele viveu as duas realidades. Ele viveu a possibilidade de viver por sua própria obediência, né? E aí toda a humanidade, e ele também agora creu no Evangelho. Então, depois de Adão, podemos dizer assim, historicamente, dentro da revelação, Abel vai ser o primeiro que vai estar do outro lado, isto é, que vai só provar de uma realidade. Que realidade é? De só poder ser salvo pelo Evangelho, pela graça. Então, por isso, Abel passa a ser contado, não Adão primeiramente. Então, a exposição ordinária dessas palavras, irmãos, são exatamente essas, presta atenção. Caim e Abel vieram para oferecer, não é, a Deus um sacrifício, uma oferta. Então, não havia nenhuma diferença na matéria desse sacrifício, podemos dizer assim, em questão do sacrifício, mas somente em questão da sua oferta, em que Abel ofereceu pela fé e Caim não ofereceu pela fé. Isso é o que normalmente se entende. Então, esse tipo de pensamento, embora pareça bom, não parece que ele preenche o escopo do texto e da própria Escritura Sagrada. Entenda isso, irmãos. Perceba isso, porque entenda, o verdadeiro sentido desse texto aqui, lido em Hebreus 11:4, é que Abel, tendo fé, e esse é o ponto, veja, porque normalmente a gente diz assim, ambos chegaram para oferecer o sacrifício, a única diferença é que um creu e o outro não é? Mas entenda que a ideia melhor seria assim, é que Abel, tendo fé, esta fé o moveu a testificar a sua gratidão de coração a Deus, com ações de graças a Deus. Isso ele fez como? Oferecendo a Deus o melhor,
o sacrifício que lhe custou muito, não é? Que ele poderia nominar aqui, que são as primícias e as gorduras do seu rebanho. As primícias e a gordura do seu rebanho. Enquanto que Caim, que é o incrédulo aqui, não tendo nenhum amor para testificar a Deus, trouxe somente do fruto da sua terra, não o melhor, como Abel fez, mas aquilo que primeiro veio à sua mão. Entenda que, quando você volta lá para o texto, vamos lá comigo, por favor, para Gênesis, só para a gente ler o texto com esse cuidado, né? Gênesis capítulo 4, quando verso 4 diz assim, 4 verso 9, desculpa, na realidade 4 verso 2 em diante, diz assim: depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Entenda que o que está sendo dito é que a maneira como o que Abel traz é aquilo que lhe era mais caro. Então, ele trouxe das primícias, ele trouxe aquilo que era o primeiro e trouxe a gordura para o Senhor. Enquanto o outro, o texto não qualifica aquilo que ele traz. Ele pegou aquilo que estava e trouxe para o Senhor, o que produziu e trouxe. Então, dando a impressão, no primeiro momento, que a qualificação dessa oferta de Abel era distinta, não porque tinha outra razão, senão porque Abel creu. Então, a fé de Abel é que o move a oferecer a Deus aquilo que ele tinha de melhor, podemos dizer assim, diferentemente de Caim, né? Ele não oferece aquilo que ele tem de melhor. E veja, sendo esse o verdadeiro sentido, irmãos, do texto, né, nós podemos chegar a alguns pontos particulares estabelecidos no que diz no efeito daquilo que ele oferece. Então, quais são as 3 características? Vamos pensar aqui, comparando Abel e Caim, vamos pensar o que eles têm de comum e o que eles têm de distinto. Então, primeiro, Caim e Abel ofereceram, ok? Ambos ofereceram, isto é, eles serviram a Deus, eles entregaram a Deus. Outra coisa que eles têm em comum, que eles ofereceram sacrifícios. Ambos ofereceram sacrifícios. Terceiro, que Abel ofereceu, aí está a distinção, um sacrifício melhor do que o de Caim. Veja, ambos ofereceram a Deus, ambos ofereceram sacrifício, não é? Mas só que o de Abel era superior ao de Caim, é o que Hebreus 11 vai declarar aqui. Abel ofereceu pela fé, ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, né? Mais excelente sacrifício aqui do que Caim. Então, vamos voltar aqui para esse ponto, para o primeiro ponto. O primeiro ponto é, ambos ofereceram, tá? Ambos chegaram a Deus e trouxeram um sacrifício, uma oferta ao Senhor. E aí isso nos faz pensar o seguinte: o primeiro ponto lida com o aspecto geral. O segundo ponto é que ambos ofereceram a Deus, né, um serviço particular. Isso é algo mais restrito, certo? E terceiro, a diferença do serviço em que eles oferecem. Primeiro, há um aspecto geral, há um aspecto particular e há um aspecto distintivo. O terceiro é a diferença do serviço oferecido por Abel em relação a Caim. Então vamos primeiro para o primeiro ponto. Abel e Caim, os dois trouxeram a Deus, os dois irmãos, os primeiros irmãos da história da humanidade, eles ofereceram sacrifício ao verdadeiro Deus. E vem a pergunta: como é que eles aprenderam isso? Não havia escritura, não havia um texto sagrado
que os orientasse a isso. Né? Lembre-se, a Escritura foi registrada alguns anos, muitos anos depois. Por exemplo, Moisés foi o primeiro de todos a registrar esse próprio texto, muito tempo depois, na saída do Egito, por exemplo. Então, o tempo é bem longo entre o que está acontecendo aqui e o registro. Então, eles não tinham uma escritura sagrada, não tinham um texto para poder se guiar naquele contexto, podemos dizer assim. Agora, a pergunta é, como foi que eles conseguiram aprender essas coisas? Os seus pais, Adão e Eva. E como é interessante, né? Adão e Eva, aqueles que tinham caído, pecado, Deus os concedeu, por meio da sua infinita bondade, um pacto de graça, quando disse que da mulher nasceria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente, em Gênesis 3,15. Então, nós não podemos duvidar de forma alguma, irmãos, que os nossos primeiros pais receberam esse pacto e creram nessa promessa. E isso, podemos afirmar ainda, que a sua fé ele ensinou aos seus filhos como adorar a Deus corretamente. Como adorar a Deus corretamente. Então você poderia dizer assim, Adão e Eva aprenderam de Deus, não é? Mas como Caim e Abel aprenderam? Não é? Quando eles foram, dessa forma, instruídos por Deus. Adão, como um servo fiel de Deus, ensinou a mesma religião, certo? E a mesma doutrina aos seus filhos. Ele ensina aos seus filhos aquilo que ele aprende do próprio Deus depois da queda. Ele creu no Senhor. Eles aprenderam a quem oferecer e como oferecer. Mas eles não fizeram isso porque havia um texto registrado, escrito, não havia nenhuma revelação, tá certo? E nem havia nenhuma invenção da mente deles. Eles fizeram isso porque eles aprenderam do próprio Deus. Caim e Abel não praticaram isso porque eles imaginaram que isso seria melhor. Eles fizeram isso porque ouviram dos seus pais e aprenderam com seus pais como fazer. E aqui nós podemos já tirar uma lição para a nossa vida da parte de Adão, né? Nossos primeiros pais, irmãos, que estavam no mundo, né, eles procuraram o bem dos seus próprios filhos. Eles nutriram seus filhos com aquilo que eles tinham de mais excelente. Primeiro, eles proveram para eles, né, até que eles chegassem à idade em que eles pudessem trabalhar e eles mesmos, com o fruto do próprio trabalho, oferecer a Deus o sacrifício. Segundo, eles também fizeram o seguinte aspecto, né? Eles deixaram que eles tivessem uma vocação. Eles tinham uma vocação, o texto é claro. Um era agricultor e o outro trabalhava com gado. Então, um lidava com animais, o outro trabalhava com fruto da terra. Eles foram instruídos a ter uma vocação, como o texto claramente nos ensina. Terceiro, não apenas isso, mas ele os ensinou a adorar o verdadeiro Deus, tanto com aquilo que eles faziam, trazendo fruto do que eles produziam, e na prática da própria religião. Eles os ensinaram a oferecer sacrifício, de maneira que eles demonstrassem gratidão, a Deus, e tudo isso Adão instruiu seus filhos. Ambos foram sustentados até a época em que eles puderam trabalhar. Eles trabalhavam e o que eles trabalhavam traziam para o Senhor, e eles aprenderam a adorar a Deus com aquilo que eles faziam, como fruto do trabalho deles.
Ora, nós devemos fazer a mesma coisa com os nossos filhos, irmãos. Os filhos que Deus nos deu. Primeiro, nós devemos prover para os nossos filhos, cuidadosamente, até eles terem a idade e a condição de eles se manterem com o seu próprio trabalho. Ora, o pai e a mãe precisam ter cuidado para não viver uma vida tão desequilibrada que os seus filhos venham passar necessidade porque eles não conseguem administrar os seus próprios recursos, tendo eles condições até de socorrer os seus filhos quando crianças. Segundo, quando nossos filhos são instruídos e crescem nessa verdade, né, para que eles possam chegar no momento da vida e eles possam viver com uma vocação piedosa, seja qualquer profissão que eles tenham, que nós possamos encaminhá-los para um trabalho piedoso, onde o trabalho que eles vão exercer, eles procurem glorificar a Deus e servir ao próximo com aquilo que Deus lhes concedeu, né? Eles possam fazer bem à igreja, eles possam sustentar a igreja do Senhor, eles possam servir a igreja, que os nossos filhos sejam criados assim. E nessa vocação, irmãos, não é? Nós devemos conduzir nossos filhos de acordo com os dons que Deus concedeu a eles, com as habilidades que cada um tem. Nem todo mundo vai ser pecuarista, nem todo mundo vai ser agricultor, mas de acordo com as habilidades, cada um vai trabalhar na sua habilidade, naquilo que Deus chamou para fazer, né? Desde que seja legítimo, bíblico e justo, né? Então, Adão, veja, Adão não colocou eles para fazer a mesma coisa, eles foram diversos, eles fizeram coisas diferentes, né? Isso é muito importante. Os pais precisam entender que os filhos, eles são diferentes. Você não pode querer a mesma coisa, é claro que você quer que os dois temam a Deus, que os dois sirvam a Deus, mas você tem que entender que cada um tem habilidade distinta do outro, e você precisa aprender a lidar com isso. Né? E terceiro, irmãos, a questão maior de todas, né? De todas essas, nós devemos ensinar os nossos filhos na verdadeira maneira de adorar e de temer a Deus, de todo o coração, né? Veja, foi dos primeiros 2 filhos que viveram nessa terra, irmãos, e que viveram bem nesse mundo, né? Para que eles pudessem, você cria os seus filhos para que eles sejam herdeiros do reino dos céus, para que eles ofereçam a Deus, não simplesmente para que eles sejam herdeiros de um mundo, para que eles sejam poderosos na terra, mas para que eles sejam servos de Deus. Quando eles pegam o fruto do seu trabalho e oferecem a Deus, eles estão dizendo: a minha vida não está restrita a esse mundo, não é esse o meu reino, literalmente. Adão foi primeiro pai, e foi o pai de todos nós. Nesse aspecto, vamos segui-lo, irmãos. Vamos segui-lo nesse. Porque a diversidade, o ensino, o temor do Senhor é algo que está dentro do padrão daquilo que o Senhor estabeleceu para que os pais possam conduzir os seus filhos com sabedoria, Agora, mas os pais devem ter cuidado, irmãos, para que não sejamos negligentes e venhamos a prestar contas a Deus no dia do juízo. Nós possamos fazer aquilo que está nas nossas mãos, aquilo que foi entregue para fazer. Porque se não fizermos o que é para ser feito, embora eles vão morrer pelos seus próprios pecados,
Deus vai requerer das nossas mãos o sangue deles. Porque Deus fez dele um pai em seu lugar. E você não agiu como um pai para com seus filhos. O segundo aspecto que nós vamos pensar um pouco ainda é que Caim ofereceu tanto quanto Abel. Veja, eles ofereceram da mesma forma. Está ali pronto. Então, algumas instruções são importantes aqui para serem aprendidas. Primeiro, é de opinião comum, irmãos, que se um homem anda segundo o seu chamado, corretamente, honestamente, não fazendo mal a ninguém, mas dando a cada um aquilo que pertence ao outro, e fazendo tudo nessa vida que seja de alguma forma reta, Deus vai recebê-lo e vai salvar a sua alma. Mas a verdade é essa: se o homem fizer tudo certo, e se ele fizer tudo bom e recomendável, eles devem ser exortados a continuar fazendo. Mas se eles fazem isso, dizendo eu sou salvo por causa disso, eles vão lançar as almas no inferno. Caim era um homem que andava numa vocação honesta. Mais do que isso, ele trabalhava duro. E mais do que isso, irmãos, ele ofertava a Deus. Quando Abel ofereceu, ele veio e adorou a Deus também. E ele fez também aquilo que é externo, de tal maneira que ninguém poderia culpá-lo por isso. Nem Caim, nem Abel, veja, o que Abel estava fazendo externamente, nenhum homem poderia dizer que era pecaminoso, ou que poderia ser recebido, e que deveria ser recebido. Só que tudo isso, ele fazendo tudo que era para ser feito, trabalhando, trazendo o fruto do trabalho, fazendo algo legítimo, mas ele era um homem ímpio. É isso que a palavra de Deus diz lá em 1 João 3, verso 12. Não segundo Caim, que era do maligno. Não adianta simplesmente ensinar os seus filhos a andarem justamente, corretamente na sua vocação. Não adianta apenas planejar para o seu filho uma profissão extraordinária, não ser um homem civilizado, que faça bem a todo mundo. Caim era assim. Entretanto, ele foi amaldiçoado. Nós precisamos ir além de Caim. Ou então nós vamos, com Caim, habitar no mesmo lugar onde ele habita. Você precisa pensar um pouco sobre isso, irmãos. Eu trabalho duro e sigo a minha vocação. Eu não faço mal a ninguém. Imagina isso. Você então pensa exatamente como Caim. Nós certamente seria amaldiçoado como ele. Você, ao contrário, precisa pegar aquilo que Caim nunca conseguiu buscar. Aprenda na sua consciência a ver e a sentir o seu próprio pecado. Sofra por ele, a ponto de você dizer: a minha enfermidade, a minha pobreza, as minhas dores me trazem sofrimento. Mas nada é pior
do que os meus próprios pecados. Eles me atormentam muito mais do que qualquer sofrimento nessa vida. Isso me angustia acima de todas as outras coisas. E minha dor pelo meu pecado engole todas as outras coisas. E há alguma coisa que eu busco acima de tudo, acima do ouro, acima da prata, acima de uma promoção, eu busco reconciliação com meu Deus e o favor dele em Cristo Jesus para comigo. Se você tiver esses dois, você vai além de Caim. E você se colocará junto com Abel e será aceito, distintamente de Caim. Lembre-se, irmãos, lembre-se dessas duas coisas: humilhação pelo pecado e desejo de reconciliação. Isso é o resumo da religião. Se você tem esses dois, você é bendito com Abel. Se não, você é maldito com Caim. Mesmo que você viva muito bem nesse mundo caído. Se você disser ainda mais, Caim matou seu irmão, eu nunca fiz isso. Eu não faço mal de fato a ninguém. Não servirá. Porque lembre-se, Deus disse, eu não tenho nenhum respeito por Caim antes dele matar o seu irmão. Deus não o recebeu antes dele matar o seu irmão. Na hora dele oferecer um sacrifício. Na hora de oferecer o sacrifício. Então Caim ofereceu tanto quanto Abel. Caim ofereceu até mesmo antes de Abel. Como Gênesis 4:3 diz. Entretanto, o sacrifício de Abel era melhor. Quando chegou no momento, Abel foi aceito e Caim não foi aceito. Talvez, já desde o princípio, a ideia de que nem sempre os primeiros, nem sempre os maiores, nem sempre os mais poderosos e fortes, até que ele mata seu irmão, mostrando uma força maior do que ele, provavelmente. Porque você pode imaginar, irmãos, a externalidade daqueles atos. Porque aqueles que mais manifestam essas coisas, mais eles chegam a Deus com hipocrisia e sem fé. Eles precisam fazer isso mais visível ainda, porque eles não têm mais nada para ofertar, porque não há fé, não há fé. Ora, o seu desejo de fazer as coisas, o seu desejo de ir primeiro, o seu desejo de ir logo, deve ser louvado, não é ruim isso. Mas preste atenção nisso, irmãos. Não se preocupe em ser o primeiro como ponto central da sua vida. Não pense, porque eu chego primeiro na igreja, eu vou receber a bênção que os outros não. Se eu não vier com a verdadeira fé, com arrependimento e um coração que tem sede e fome pela graça de Deus, não adianta. Não tente se vangloriar das suas ações primeiras. Não tente. Por acaso Caim ofereceu
como Abel ofereceu? Como é isso, né, irmãos? Nós chegamos num culto público e as pessoas cultuam a Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Nem todos chegam com verdadeira fé e arrependimento. Essa é a realidade do mundo que vivemos. Depois da queda, é a primeira demonstração. No jardim existiam dois que foram criados por Deus. Depois da queda, todos aqueles que foram criados por Deus que nasceram de Adão e Eva, nasceram mortos nos seus pecados. E os que foram redimidos vivem num mundo misturado. É a realidade de uma família, Caim e Abel. É a realidade da igreja do Senhor. A igreja militante é misturada e é composta, irmãos, de muitos homens, não apenas de um tipo. Verdadeiros crentes e hipócritas estão juntos, não apenas hoje, mas quando a igreja deu o primeiro passo na história e a primeira congregação se reuniu, Caim e Abel, nós tínhamos um hipócrita e um crente. Não importa o tempo, é assim depois da queda. Não há verdadeira e perfeita separação, irmãos, até aquele dia, o dia final. Então, pensando dessa maneira, não tema se juntar à igreja visível. E nenhum que está dentro deve sair, porque o mal se misturou com o bom, porque sempre foi assim, e vai ser sempre assim até o fim. Aquele que sai da igreja porque há hipócrita, deve sair do mundo, não só da igreja. Porque tal igreja não vai ser encontrada senão nos céus. Porque quando você olha ainda um outro aspecto desse texto, é que Caim e Abel ofereceram, e nós aprendemos que a igreja de Deus, que verdadeiramente professa o seu nome, ela tem o seu início desde o princípio do mundo. A igreja estava na casa de Adão. Em 1 João 3, no verso 10 em diante, João diz assim: essa é a diferença dos filhos de Deus para os filhos do diabo. Porque os filhos de Deus, eles amam o próximo, eles amam, e diz o texto, e eles praticam a justiça. Não é? Aí ele diz, porque essa é a verdade desde o princípio, que nós devemos amar uns aos outros, não amar como Caim. Ele continua dizendo que matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más. Ele era do maligno. Aí ele continua, não é? Ele continua. Imediatamente o verso seguinte: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Olha, ele pega Caim, ele conecta com o mundo, ele pega Abel e conecta com a igreja. E ele diz, ora, eles estavam juntos ali. O mundo vos odeia. Eles foram adorar a Deus, irmãos. Eles foram para o lugar que Deus ordenou ali, eles vieram ao Senhor,
Eles trouxeram ao Senhor. Veja, não foi o Senhor que foi a eles, eles vieram ao Senhor. A presença estava no meio deles, do Senhor. É por isso que Caim, quando ele é excomungado, ele se queixa e diz assim, não é? As palavras dele, o texto diz assim: apartou-se Caim da presença do Senhor e foi para a terra de Nod. E antes ele diz: Senhor, eu não posso suportar essa pena. Mas ele não se arrepende dos seus pecados. E o que ele faz? Ele vai embora. Nós devemos saber, irmãos, que a Escritura, ela tem dois aspectos. Ela deve ser considerada, não é? Que ela deve ser analisada. Primeiro, ela é escrita, não é? E ela foi registrada por homens santos. E isso, posteriormente, como nós vimos pelo próprio Moisés na sequência. Moisés foi primeiro, mas em segundo lugar, né, a palavra de Deus, a substância, o sentido e a verdade é muito mais antiga do que a igreja. Sem a palavra de Deus, não há igreja. Entenda, não havia um texto escrito, mas como que eles conduziram, como que eles adoraram, como é que eles foram julgados por aquilo que foi ensinado pelo próprio Deus a Adão. Não havia um registro ainda, mas o Senhor havia falado e ele foi julgado. A igreja do Senhor, ela vive pela palavra de Deus, ela existe por aquilo que Deus ordena. Sem a palavra de Deus não há igreja. Porque sem fé, irmãos, não há igreja. E ninguém crê se não for na pregação da palavra. Nenhuma palavra, nenhuma fé, nenhuma igreja. Ora, se nós temos fé em Abel, eu tenho a sequência, eu tenho a palavra, e com isso eu tenho a igreja. Desde o princípio é assim. A Escritura nos mostra que a Escritura, ela vem antes da igreja, mas foi escrita depois. E o que eles oferecem aqui, por último, o último tópico desse primeiro ponto, por isso que eu vou ficar nele apenas porque, e aqui nós concluímos. Então a gente vai entender agora o seguinte, irmãos, que Caim e Abel ofereceram. O que eles ofereceram aqui? Sacrifícios. Em outras palavras, eles adoraram a Deus, não é? Por dois princípios básicos, dois fins básicos. Primeiro, quando um sacrifício era oferecido, especialmente de animais, certo? Quando o homem via o sangue do animal derramado, não é? Colocava na sua mente e literalmente a ideia clara acerca dos seus próprios pecados e o que ele merecia ali. E ele foi ensinado dessa maneira. Como essa criatura está sendo morta e como o seu sangue está sendo destilado aqui e como ele pinga e cai no chão ponto a ponto. Meus pecados merecem o inferno para sempre. Essa criatura pode morrer apenas uma única morte, mas meus pecados merecem não apenas uma morte, mas a morte eterna. Segundo, quando o sacrifício era feito, servia para mostrar a eles e colocar na mente a ideia clara de que o Messias viria, nascerá da mulher aquele que esmagará a cabeça da serpente. E quando eles então matavam um animal, como estava posto ali, eles pensavam o Messias que viria, derramaria o seu sangue pelos seus pecados e o pecado do seu povo. Esses são os dois principais fins do sacrifício: mostrar a minha iniquidade, o que é que ela merece, e mostrar a esperança daquele que morreria pelos meus pecados.
pelas duas maneiras, pelos dois princípios, Caim e Abel chegaram. É certo que Caim em hipocrisia, Abel em verdade, em sinceridade e em consciência, de maneira clara. O antigo sacrifício, irmãos, não é? Assim como era o antigo sacrifício, assim também são os nossos sacramentos do Novo Testamento. Os sacrifícios, eles eram tipos, todos eles. Primeiro, era esse o princípio. Agora, para nós, entenda, o batismo, o derramar, a aspersão da água, serve para mostrar quão pecadores nós somos e quão iníquos nós somos com os nossos próprios pecados. Segundo, significa o aspergir do sangue de Cristo sobre o coração do pecador, para a sua santificação e a santificação da sua própria alma. A mesma coisa que acontecia lá, acontece aqui. Então, todas as vezes nós pensamos exatamente na mesma coisa quando participamos dos sacramentos. Na Santa Ceia, irmãos, o partir do pão significa primeiro como nós deveríamos ser quebrados em humilhação, estar quebrados e humilhados diante de Deus por causa dos nossos pecados. E o derramar do vinho, como o nosso sangue deveria ter sido derramado por causa dos nossos pecados. Era isso que nós merecíamos. É isso que eles representam para nós hoje. É isso que nós deveríamos pensar no momento do sacramento. Como o corpo de Cristo foi quebrado e como o seu sangue foi derramado pelos nossos pecados. É a glória desse momento. Porque Ele, por amor e misericórdia, Ele desejou sofrer a ira do seu Pai em nosso lugar. Porque nós podemos ver tanto o sacrifício e os sacramentos do Antigo Testamento, assim como do Novo Testamento, eles tinham exatamente os dois fins. Quais são eles? Mostrar os nossos pecados e misérias e, ao mesmo tempo, representar ali a reconciliação por Cristo, morrendo em nosso lugar. O que era nosso, Ele fez por nós. Todos nós recebemos os dois sacramentos, né? O primeiro, de uma vez, o segundo, frequentemente. O primeiro, o batismo, uma única vez. O segundo, com frequência. Se nós recebermos o sacramento toda vez que participarmos, nós estaremos à memória isso. Estaremos humilhados, quebrados diante de Deus, e nós chegaremos diante de Deus como Abel chegou, crendo que o sangue do Cordeiro purificava todo o seu pecado. Esse uso, irmãos, dessas verdades aqui, por fim, não é? Eles devem fazer com que nós possamos ouvir a palavra e não estar satisfeitos apenas com o mero ouvir. Não estar satisfeito apenas com o conhecimento geral, mas isso deve nos conceder uma visão especial do nosso próprio estado causado pelo pecado e nos deve levar a buscar continuamente o favor de Deus em Cristo. A religião, ela não se mantém em ouvir a palavra e receber o sacramento com a congregação. Embora se faça tantas vezes de modo tão formal, sem sentido, não é? Mas a religião, irmãos, ela se mantém em ouvir e assim fazer e receber
para que essas coisas produzam em nós essas duas coisas centrais, que são o fundamento da verdadeira religião. A consciência da minha iniquidade, do meu pecado, e a minha total dependência de Cristo Jesus. Aí você vai entender, por último dos últimos, porque Caim ofereceu um sacrifício, porque Abel ofereceu um sacrifício melhor do que Caim. Por quê? Porque pela fé ele ofereceu o melhor sacrifício do que Caim. Veja que o Espírito Santo chama no texto melhor ou maior sacrifício. Abel trouxe o melhor e a gordura das suas ovelhas, aquilo que mais lhe custava, aquilo que teria dado mais custo a ele, literalmente. Porque, irmãos, porque aquele que dá como ele tem, ele daria mais se ele tivesse. Aquele que dá o que tem, daria mais se ele tivesse. É engraçado, não é? É o contrário. Porque às vezes as pessoas pensam assim, eu não contribuo, eu não ajudo, porque eu tenho pouco. Entenda, aquele que dá o que possui, ele daria mais se ele tivesse mais. Mais se ele tivesse mais. Ora, mas ainda alguns pontos nos trazem atenção. Caim, por outro lado, não trouxe o melhor dos seus frutos. O pior, o que veio primeiro à sua mão. Tudo aquilo que ele trouxe, irmãos, ele pensou, é suficiente. E por isso, Abel diz, né? O texto diz que Abel ofereceu um sacrifício melhor. É por isso que isso vai se tornar, e é interessante, irmãos, um dos mandamentos da lei cerimonial, a saber, que o primogênito deveria ser oferecido a Deus, Êxodo 34, 19, e que os primeiros frutos fossem entregues a Deus. E nada que fosse manco, cego, poderia ser oferecido a Deus. Abel aqui, irmãos, fez o que aquela lei mandou, e essas leis ordenaram a mesma coisa que Abel fez. Que coisa impressionante. Abel, por sua obediência e coração honesto, fez a sua prática o fundamento e o começo de uma das leis que Deus vai estabelecer em Israel na sequência. Então, para nós, a verdade é essa, irmãos, que esta lei nos obriga, veja, não nos obriga, porque eu não estou mais obrigado a fazer isso hoje, porque aquilo era uma lei cerimonial e ela terminou em Cristo. Entretanto, o uso e a equidade se mantém hoje e nos ensina que quando nós formos dar qualquer coisa a Deus, nós devemos dar o melhor que nós temos. Essa é a equidade das leis cerimoniais, que são ordenadas, que nós devemos dar ao Senhor os nossos primogênitos, aquilo que é primícia e os seus primeiros frutos. E aqui isso pode também ser ensinado aos pais, irmãos. Quando você tem filhos, você não gostaria que nenhum deles servisse ao Senhor?
Ou você quer simplesmente que os seus filhos sejam grandes homens na sociedade, mas nunca pensou que um deles pudesse servir a Deus? Segundo, você que é jovem, você que tem força hoje, que tem vontade, que tem sentido, tem memória, capacidade e o melhor da sua idade, você vai dizer: eu vou agora curtir a vida, e quando eu ficar velho, eu vou me entregar ao Senhor. Isso é uma coisa iníqua, maligna, que desonra a Deus e que destrói a nossa vida. Que tragédia entregar a Satanás a nossa juventude. Que tragédia entregar a Satanás a nossa força, a nossa capacidade, a nossa inteligência dada por Deus. Que tragédia. A todos nós, irmãos, nos ensina também, se nós professamos e servimos a Deus, não façamos isso apenas para que as pessoas vejam, ou seja notado por todo mundo. Porque foi assim que Abel fez. É por isso que muitos que professam a Cristo, muitos abandonam. Preste atenção, porque é digno, irmãos, disso. Ele deve ser servido com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso corpo e nossa força. E que o homem deve se consagrar completamente a Deus. Se eu amo a verdadeira religião, eu preciso olhar para o meu coração. Não se satisfaça com a aparência externa da sua obediência. Veja como está o seu coração. Não sirva a Deus pela aparência. Ambos chegaram no mesmo dia para cultuar. Um era incrédulo, o outro crente. Pela fé, Abel ofereceu melhor sacrifício do que Caim. Na próxima quarta, se Deus nos permitir, nós vamos elaborar em cima dos dois últimos pontos, que são bem menores, mas como esse era um pouco maior, eu precisava me deter apenas nesse. E na próxima quarta eu volto a falar sobre o testemunho que é dado sobre Abel e sobre a sua fé, que até hoje ainda fala. Falaremos sobre isso na próxima semana, se o Senhor nos permitir. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Obrigado, Santo Deus, pelo glorioso privilégio, pela oportunidade de podermos refletir e meditar na Tua Palavra e sermos desafiados, Senhor, a andarmos em fidelidade e em santidade. Dá-nos um coração completamente submisso e temente ao Senhor. Livra-nos, ó Deus, da nossa própria malícia, maldade, hipocrisia, falsidade. Ó Deus, como somos afeitos a isso, ó Deus, como é próprio da nossa natureza. Tem piedade de nós, Senhor Deus. Nunca nos permita perder de vista essa verdade. Nós vamos ver o Senhor, e o Senhor conhece o nosso coração. Em nome de Jesus, suplicamos Tua misericórdia. Amém, Senhor.